E aí, galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, episódio número 81. Vamos aqui, muito concentrados, falar sobre aquela importante obra da filosofia política, O Pequeno Príncipe. Não, brincadeiras à parte aqui. O tema de hoje é os partidos políticos e as minorias, né? As minorias da nossa sociedade, as minorias da nossa política, já que estamos num mês bastante polêmico sobre as decisões do governo, né? As pessoas estão, muitas das pessoas estão criticando, algumas estão defendendo, então a gente vai tentar trazer aqui um pouco da nossa análise sobre a conjuntura atual. E para isso, estou aqui reunido com aquele ser brilhante de Querência do Norte. Tudo bem, Luiz? E aí, Ale, saudações a todos e todas. A semana cheia, teve bafafadas, julgamentos do Supremo, dos primeiros casos do dia 8 de janeiro. Tanto advogado de defesa quanto juiz quiseram fazer votos de lacração para instagramar com força. Então foi uma semana movimentada no judiciário, mas a gente vai abordar o legislativo e a política brasileira em geral, porque na semana retrasada, a gente está gravando no dia 16 de setembro, mas a semana passada, ou retrasada, passada, a Ana Moser saiu do cargo de ministra dos Esportes, teve uma grande repercussão, assumiu o André Fufuca, um grande guerreiro da causa do esporte, um deputado do PP do Maranhão, 34 anos, branco. Nunca deve ter jogado bola na vida, nunca jogou nenhuma bola na vida. A avó dele deve ter dado várias chuteiras para ele, não sabe nem calçar uma chuteira. E a gente vai abordar essa questão sobre como que existe uma certa inércia de homens brancos no sistema político brasileiro, nos partidos em particular, e como que isso afeta a representatividade dos grupos, a própria democracia. A gente teve uma semana especial no Maldita Politicagem, fala aí. A gente queria deixar aqui os nossos agradecimentos, né? A equipe da UFPR, a Camille Bropp em especial, né? A jornalista que fez a matéria com a gente, já que a gente tem muitos agradecimentos pela vida toda, né? Por todo o nosso aprendizado, nossa trajetória lá nessa instituição que a gente olha com tanto carinho. E a gente pôde aparecer numa matéria, né? Nessa semana, que boa parte de vocês que estão ouvindo devem ter visto. Além disso, né, Luiz, tem uma série de agradecimentos quanto aos comentários que deixaram do último episódio, né, episódio sobre a Emily Durkheim. Então, um agradecimento especial para Patrícia Lima, a Nelma, a Caroline Roder, Sheila Ribeiro, né, aqueles ouvintes que já estão com a gente há muito tempo, o Homer Motinha, que sempre deixa ali os seus comentários ácidos para a gente, o Guilherme Nópica, enfim, toda uma galera, meus ex-alunos do COC, meus alunos do Sagrado, enfim, muita gente para deixar agradecimento aqui. Eu fiquei um pouco invejado, porque a turma de Lins deu um banho na turma de Querência no que se refere a compartilhar essa matéria da UFPR. Não só o clã Tokumoto, que compartilhou em massa, mas a comunidade linense rebentou. E a galera de Querência tá mais parada que água de poço. Eu fiquei numa piorzinha. Então, vou mandar um salve pra galera de Lins, pra linhagem Tokumoto que compartilhou, e mandar um protesto para os querencianos que compartilharam coisa nenhuma. E agradecer quem mandou comentário, quem mandou palminha, quem compartilhou. Chegou uma galera. Essa semana foi fogo, porque a gente faz episódio toda semana, às vezes a audiência não é aquela que a gente tinha idealizado, nunca é, né? Mas essa semana arrebentou, pô. Essa semana é daquelas que a gente fica emocionado com o projeto e com o apoio, com, enfim, a generosidade da galera que escuta e chega. Então, se você chegou, curte, compartilha, entra no Spotify, mete um comentário ácido e coloca 5 estrelinhas. A galera tá colocando 5 estrelinhas japonês, nem acreditei. Pô, deu umas 10 mais estrelinhas lá. Então vamos colocando estrelinhas, 5 estrelinhas. Então, a gente tem uma meta aqui, né? Porque a gente fica constantemente, felizmente a gente fica ali no top dos podcasts de ciências sociais na Apple e podcasts de ciência no Spotify, só que tem uma coisa que me incomoda, Luiz. A gente fica bem logo atrás daquele podcast dedicado à obra extensa daquele ser que deve estar num lugar bem calor, né? O Olavo de Carvalho, eu esqueci o nome do podcast agora, enfim. A gente tem que passar isso daí. Isso aqui é uma meta pessoal minha. Então, pra galera, pra gente poder superar esse trauma do Alessandro, compartilha na sua rede social, manda pra sua galera, manda nos grupos de interesse compartilhado de política, enfim. Isso faz uma diferença gigante pro nosso engajamento
e para que a gente possa, enfim, botar toda a energia, afeto, coração no projeto. Como que hoje, então, nós vamos tratar de como essas mudanças nos ministérios se relacionam com a tal da PEC da anistia, que anistia os partidos políticos de irregularidades em dar recursos para minorias como mulheres e negros. Como que essas coisas se conectam? Como é que é o arco? O primeiro bloco a gente, então, vai trazer alguns conceitos, né, sobre o sistema partidário, uma tipologia de partidos, na verdade, né, para a gente ilustrar aqui um pouco do que está acontecendo, um pouco do que a teoria enxerga no caso brasileiro atual. No segundo bloco, a gente vai fazer aquelas discussões de sempre, né, tentar problematizar um pouco esses processos políticos. E no terceiro bloco, o Luiz diz que vai trazer algumas histórias, maldições e uma luta de gostos interessante que a gente promete que vai ter muita polêmica. Bom, Luiz, a gente agora vai navegar por águas que você conhece bem, né? Você é uma espécie de âncora aqui no episódio de hoje, galera. Explica pra gente o que é um partido cartel e por que você acha que esse conceito nos ajuda a entender a conjuntura política atual. Pois bem, esse é um conceito que foi lançado por uma dupla de estudiosos dos partidos, o tal do Richard Katz e Peter Mayer. Em 1995, eles lançaram essa ideia do partido cartel, que é pegado de empréstimo do que acontece no mundo das organizações empresariais. Quando um grupo de empresas, poucas, 7, 10 empresas, fazem um cartel para bloquear a entrada de outras empresas competindo naquele mercado. Acontecia na indústria, mercado de combustíveis. Então, poucas empresas fazem um cartel, definem o preço e evitam com que outras empresas possam tentar quebrar o grupo para vender gasolina mais barato. É que nem um oligopólio político, no caso, né? Isso, exato. Então, oligo de poucos, pólio de poder, poucos com poder. É um oligopólio, um cartel. Eles pegam essa ideia e trazem para o mundo dos partidos, vendo que na Europa, especialmente na Europa, a partir dos anos 70, os partidos estavam fazendo algum tipo de conluio para que os 4, 5 maiores partidos de um país, Noruega, Itália, Alemanha, evitassem que os pequenos e novos partidos conseguissem entrar na representação parlamentar. Isso, um dos principais fatores que causavam isso era financiamento público das campanhas e da atividade partidária. Então, os partidos tinham dinheiro do Estado, pegavam o dinheiro, fazia campanha, gastava lá com publicidade, com militância, e estabilizavam a competição entre esses 4, evitando que outros participassem. Quais são algumas consequências disso? Os caras com cargos, os políticos com cargos, viram os chefões do partido, não são mais militantes, dirigentes que comandam os partidos, são os líderes nacionais. Então é normalmente deputado federal, senador. No Brasil isso é muito perceptível, né? Os presidentes dos partidos normalmente têm cargos públicos. Segundo, diminui a competição. Você não tem entre uma eleição e outra variação, né? Quanto 10% um partido e na eleição seguinte 11%, vai mais ou menos a mesma fatia de votos e de cargos para aqueles partidos. E aí, uma das consequências é que havia diminuição das distâncias ideológicas. Os partidos estão num conluio, portanto, eles estão de acordo com a tocar as políticas, né? Não tem muita divergência sobre se uma política vai ser mais de esquerda, mais de direita. Porque talvez, né? Porque a lógica passa a ser outra, né? A lógica passa a ser manutenção do poder e não tanto mais uma defesa de uma agenda ideológica, né? Talvez. Então, isso tem uma grande diferença com o que eram os partidos na primeira metade do século XX, que os partidos eram partidos de mobilização popular. Então, o Partido Trabalhista mobilizava o operário, o Partido de Direita mobilizava a pequena burguesia, os lojistas. Isso era muito forte na Europa, aquilo que a gente chama de clivagem social. Então, os partidos tinham nichos. Com o embaralhamento das fronteiras sociais, queda do número de operários, todos os partidos estão tentando voto em tudo que é grupo social, que são grupos mais diluídos, indefinidos. Isso dá para fazer um episódio sobre todas essas transformações na história dos partidos, mas aqui a gente vai falar do Brasil e pensar se essa ideia de cartelização do sistema partidário, de partidos cada vez mais conluiados, mancomunados entre si em função de beber a água fresca dos recursos públicos, se isso faz sentido para o Brasil, porque em alguns aspectos me parece que faz sentido, certo?
E o tema que lança essa questão é, recentemente, a PEC da anistia, que é a tal da PEC 9 de 2023, que é relatada pelo deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, que anistia e perdoa ou passa uma borracha nos crimes ou nas irregularidades dos partidos que não cumpriram os requisitos das eleições de 2022, requisitos como destinar recursos para candidaturas femininas, destinar recursos para candidaturas de negros. Muitos partidos, a maioria dos partidos não cumprem esses requisitos, tal como estava na lei anterior, que era a lei de 2022. E aí vem sanções do Tribunal Superior Eleitoral ou dos tribunais regionais eleitorais. E essas sanções vêm em forma de multa, 5 milhões, 18 milhões, 20 e poucos, vai variando conforme as irregularidades de cada partido. Essa PEC 9 de 2023, chamada de apelidada de anistia pela imprensa, prevê perdoar todas essas multas de 2022 para trás a perder de vista. Então, esse valor poderia chegar a cerca de 23 bilhões de reais, né, segundo as estimativas, né? É um valor, coloca B aí, é bilhões. é um valor muito alto, né? Enfim, e boa parte dos partidos está apoiando, né, com exceção daqueles que têm uma ideologia muito bem definida, né? O Partido Novo e o PSOL, por exemplo, são dos partidos que estão contra essa PEC aí. E a rede também. Só para deixar um pouco claro, vamos ler o artigo número 3 da PEC, porque ele é muito transparente e não tem nenhum disfarce no que propõe a PEC. Diz lá, aspas, não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução e recolhimento de valores, multa ou suspensão do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram valores mínimos em razão de sexo e raça nas eleições de 2022 e nas eleições anteriores. Veja, o artigo 3 é límpido e transparente, de que vão falar assim, ó, tá tudo perdoado, passa a mão na cabeça, passa pano. Quem não cumpriu cota de sexo, de gênero, cota de raça, vocês não têm que pagar nada, vocês não têm problema nenhum. Sigam felizes, certo? E isso é um absurdo do ponto de vista da história da construção das cotas para as minorias, primeiro mulheres e depois para homens, porque esse é um processo que vem da década de 90 no Brasil, e sempre muito timidamente sendo introduzida sem a devida contrapartida financeira, sabe? Sempre teve algum tipo de espaço para burlar a representatividade de minorias. E agora que, de fato, a sociedade se organiza, tem mais de 50 organizações da sociedade civil que fez um abaixo-assinado, então, na sociedade isso é uma questão muito forte. E os partidos fazem esse artigo, número 3, falando, ó, não serão aplicadas sanções nenhuma em função do não cumprimento da cota de recurso de gênero e raça. É muito bizarro, bizarro. Só para destacar, né, a PEC vem do Antônio Carlos Rodrigues, né, deputado do PL de São Paulo, né, Partido Liberal. Luiz, você acha que, aí perguntando, né, vou tentar encarnar aqui o que o nosso ouvinte deve estar pensando, criando suas dúvidas lá. Você acha que o governo federal deveria ter uma postura mais rígida quanto a essa PEC do que tem apresentado? Porque todos os grandes partidos são a favor dessa PEC. Há um apoio da grande maioria dos partidos, com exceção daqueles 3 que o Ale mencionou. Então, PT, PCdoB, PSB, PDT, todos de esquerda, de Centrão, centro, direita e esquerda, né? todo mundo apoia o negócio. E a Gleisi fez declarações, a presidente do PT, né, como mulher, ela falou, não, a gente sempre defende cota, mas essa anistia é importante porque os partidos não estavam adaptados, então a gente tem que pensar no médio prazo, patati. A Renata Abreu, que é presidente do Podemos, que já é um partido de centro-direita, defende. A presidente do PCdoB, que é a ministra Luciana Santos, ministra da Ciência e Tecnologia, defende. Então, assim, as próprias mulheres foram engolidas pelo apoio ao negócio, provavelmente porque todos os partidos que perderiam recursos em forma de multas, vão ficar anistiados, perdoados. E aí, para o PT, que é o partido do governo, que precisa do apoio dos outros, se ele falar, eu vou ser contra a anistia, ele vai criar animosidade com os partidos que ele precisa de apoio, especialmente os partidos do centro,
e do centro-direita, como o PP, os republicanos, que acabaram de entrar na coalizão do governo com os ministros que entraram na semana passada. Até porque, né, Luiz, deixando um pouco o detalhe de lado, né, o PT é um partido que nos últimos anos tem demonstrado preocupações com essas cotas, né, com o tipo de seleção de candidatos, né, enfim, com várias dessas regras criadas ali em 2022. Então, eu imagino que o PT seja um dos que menos tenha causado algum problema nesse tipo, né, que teria menor multa, talvez, né. Assim, o PT Multa, né? ele não sofre, eu não vi os valores por partido, mas Então talvez é o PT nem... mais, então é mais uma estratégia de concertação ali com os outros partidos para ganhar, né, um capital político do que tirar eles mesmos, né, da reta, né? Mas o ponto é exatamente esse. Como que há uma estrutura institucional de um jogo eleitoral, das regras, que dificultam muito que a agenda da representatividade das minorias possa prosperar. Por mais que o PT tenha na sua executiva nacional paridade, o que significa metade de mulheres, metade de homens, é um dos partidos que mais consegue eleger mulheres e tudo mais, existe uma estrutura institucional das regras do jogo e desse mundaréu de partidos de homens brancos que constrange quando você tem uma agenda propositiva, uma agenda positiva dessas minorias, que o partido que está no governo não possa colocar a sua agenda para tentar enfrentar aquela inércia, aquela lógica machista de homens brancos. Então, é uma coisa perversa. E fica uma contradição muito deslavada por parte de uma presidente mulher que sempre defendeu as cotas, chegando lá e falando, não, a gente defende a anistia, assim como não tem como não fazer a crítica de que o PT abdica de uma ministra como a Ana Moser, que estava com uma equipe técnica, ela militante da causa do esporte, tenha que sair em razão de dar lugar para um jovem de 34 anos, branco, do Maranhão, que, sei lá, se sabe jogar futebol, calça chuteira, ou o que é uma caneleira. Bom, a aparência não parece que. Então, é deprimente. E essa é uma causa fundamental de por que o sistema político brasileiro é tão mal avaliado pelos eleitores. Tão mal avaliado pela opinião pública, né? Então, só para fechar o argumento aqui, Luiz. Essa estrutura partidária rígida que foi construída ao longo do tempo na nossa democracia, né, de alguns partidos que possuem muita força, muitos políticos profissionalizados, né, muita gente que entende como o sistema funciona, acaba fechando as portas para minorias, né, minorias mulheres, negros, etc. Quando a gente cria regras para que essas pessoas sejam representadas, mesmo aquele partido que defendia a representação desses grupos todos vai lá e acaba cedendo, né, no poder, no caso do PT atualmente, né, acaba cedendo para obter maior apoio. Enfim, a gente pode fazer uma longa discussão se isso é de fato necessário, mas o fato né, é preciso deixar aqui a crítica que perdemos duas ministras, né, já nesse curto espaço de governo, foram substituídos por dois homens. A Daniela do Vaguinho. Isso. E a Ana Moser. Foram substituídas por dois homens, né? De partidos típicos da política brasileira, né? Pelo menos nos últimos anos. E agora, né? Todos os partidos que não respeitaram aquelas regras que foram vistas, que a gente falou aqui, inclusive, no episódio com a Carolina Roeder, né? Sim. Que eram importantes, né? Que o Brasil tá mostrando que está avançando. De repente, essas coisas são chutadas para o lado, né? São anistiadas, tudo isso. Então, o que eu acabei pensando aqui, esses caras estão tramando isso há muito tempo, né? Eles já desrespeitaram lá na eleição de 2022, já sabendo que eles iam fazer depois, independente de quem fosse o presidente, né? Isso já estava na cabeça desses caras. Provavelmente. E já há uma espécie de looping, de você faz uma legislação que agrada ou que vai conciliando essas demandas da opinião pública e dos movimentos sociais pela causa negra ou pela causa de gênero, você faz a lei já com vistas a depois não seguir a lei e fazer a anistia. Isso já é a segunda vez que acontece, porque houve uma anistia em 2018 e agora uma anistia nos resultados das eleições de 2022. Então, assim, dá muita incredulidade por parte da sociedade. Falou assim, esses caras não estão se mexendo, não vão se mexer nunca, né? Então, é um desgosto muito grande que causa algo muito grave, porque não é uma agenda recente. É uma agenda que tem na Europa, em outros lugares, na própria América Latina, você já tem 50 anos dessa agenda de representatividade das mulheres. 60 anos. No Brasil, isso começou a caminhar faz 30 anos e não caminha. Nós estamos em
como que diz, na posição de 134 no ranking de representatividade das mulheres, atrás de muitos países africanos, muitos países que são democracias muito mais frágeis que a brasileira. E a gente não caminha, nós temos 18% de mulheres no parlamento e 28% de negros. Você já está entregando o nosso Tem Tabela aqui, né? Pô, já estou entregando? Vamos lá, daqui a pouco tem que botar a tabela. Então, no Tem Tabela de hoje, a gente pegou um ranking, né, dessa representatividade feminina no mundo todo. O Brasil está no ranking, num número tão alto que eu não sei nem falar o nome, né, 134, com a representatividade nossa sendo de 18% no Legislativo Federal, né? Esse número a gente já tinha adiantado lá anteriormente, né? Que é muito pouco, né? É pouco, inclusive, se comparado aos nossos vizinhos, né? Não é pouco comparado com a Finlândia, com, enfim, né, com esses países que incrivelmente as coisas dão muito mais certo que aqui, mas é muito pouco comparado com países como a Argentina, né? Bom, a gente tem melhorado esse índice, né? Muito lentamente. Por exemplo, era 15% e 2014 era 10%, né? Então a gente está hoje aos 18%, mas é muito pouco ainda, né? E, aliás, tem outro dado aqui, né, Luiz? Pode falar. Nós temos, na Câmara dos Deputados, nós temos 72% de deputados brancos, 21% de pardos, 5% de pretos, 0,6% de amarelos e 1% de indígenas. Os amarelos estão representados aqui de forma baixa. 0,6% deve... Não, é bastante. Mas eu acho que se a gente fazer um espelho da população brasileira... Eu acho que está perto, Eu acho que está perto, né? Mas, enfim... muito mais perto do que pardos e negros, né? Sim, porque nós temos, somando pardos e negros, 26%, ao passo que na sociedade nós temos 54%. Então nós temos uma defasagem de 30% por baixo, né? Quase 30%. Partindo do princípio que o único que eu me lembro dos amarelos é o Kim Kataguiri, eu prefiro que fique sem mesmo. Não, mas deve ter uma base forte lá na região de Lins, o pessoal que usa drone para cuidar das hortas lá e tal. Bom, veja bem, no que se refere aos negros, o TSE fez porque não tinha isso em nenhuma lei, o TSE fez uma resolução para as eleições de 2022 que 50% dos recursos tinham que ser destinados a candidaturas de negros ou pardos. E tinha que ser proporcional ao número de candidaturas. Essa PEC da anistia, além de perdoar quem não seguiu a regra, coloca esse patamar em 20%. Então, agora, a proporção de recursos financeiros, isso é grana para os candidatos negros, tem que ser o mínimo de 20%. Sendo que nós já temos uma taxa de 28% de homens negros ou pardos. Então, a fatia que a nova PEC estabelece, se aprovada, reduz o percentual de recursos para as candidaturas negras, mesmo em relação ao baixo percentual que é de 28% de homens negros e pardos. Então, ela também é um retrocesso na dimensão da diversidade étnico-racial, não só na de gênero. Então, assim, é retrocesso por onde quer que se olhe, não tem jeito. Existem alguns querelas, agora vai ter que ser 30 dias antes do final da eleição. Uma outra coisa, esses recursos podiam ser destinados a qualquer momento. E a gente sabe de histórias de colegas que trabalham em campanhas que as mulheres e os negros ficavam esperando o dinheiro, que quem repassa são as elites dos partidos nos estados, as cúpulas, e elas ficavam atrasando o recurso quando enviavam, até a reta final da eleição. De modo que o candidato negro ou mulher não podia gastar, ela fazia campanha míngua. Agora a lei aponta que vai ter que ser destinado pelo menos 30 dias antes da eleição. Isso é uma vantagem, é um avanço? Sim, mas você está reduzindo o valor. Então, assim, é uma lei muito ruim e ela pode ser aprovada com algumas melhorias, enfim, mas provavelmente ela vai ser na direção de um retrocesso em relação àquilo que havia se construído nas últimas leis, nas últimas emendas constitucionais, e provavelmente o cenário tende a ser favorável à continuidade das cúpulas de homens brancos, velhos, e que faz com que a percepção popular sobre o parlamento seja a pior possível. Bom, então a gente tem um panorama inicial, 18% de mulheres no parlamento, posição 134 no ranking mundial de representatividade feminina, 28% de negros, mas no parlamento. Mas existe uma instância que é tão importante quanto, Alessandro, que são as cúpulas partidárias. Quer dizer,
aqueles que comandam a estrutura do partido. Dinheiro se vai para comprar jatinho, se vai para comprar banner, se vai para comprar carne. Teve um partido que comprou 4 toneladas de carne, que inclusive está sofrendo um processo. Quem decide isso é o grupo chamado Executiva Nacional do partido, certo? E nós temos um mapa dessa executiva do ponto de vista do gênero. Fala pra gente como que está composta, como que estão compostas as executivas dos partidos no quesito gênero. Então vamos lá, Luiz, ó. Então, relembrando, né? Representação feminina dentro das comissões executivas nacionais, os partidos. Trabalha dentro da estrutura, né? O PSOL é o partido com maior representação, né? 61% das comissões executivas dos membros. Mulheres, dos membros, né? 61% dos membros são mulheres, seguido do Partido da Mulher Brasileira, né? 53%, que dessa vez, pelo menos nesse dado aqui, tá representando a coisa. Vale dizer, eles não tinham mulheres, eles refizeram a comissão executiva. Daí botaram mulher lá. Pois é. Pelo menos dessa vez, né? O PT e o PCdoB seguem, né, a regra de 50%, né? 50-50, então eles ficaram aqui no meio a meio, e aí vai descendo, né? Vai descendo, né? Para efeito de comparação aqui, partidos de esquerda também, né? De centro-esquerda, o PSB tem 26% apenas, e o PDT 32% apenas, mas ainda estão no meio da tabela aqui em comparação ao restante. O PL, partido de Jair Bolsonaro, com 14%, né? Aí já vai bem pouco, o PP 19%, o MDB e o União Brasil, talvez, não sei se você vai concordar comigo, Luiz, mas os partidos que abrigam boa parte da classe mais tradicional da política brasileira, né? O MDB apenas com 11% e o União Brasil tem um número tão baixo que nem aparece o número aqui. Acho que é 9. Acho que é 9. Não é 9, é metade aqui, ó. Deve ser uns 5, 6%, né? Bom, então, isso é importante. Esse dado é importante porque se as executivas, que são as instâncias que distribuem o recurso, que vem da lei, a lei determina 30% de verba para candidaturas de mulheres. Se as cúpulas que distribuem esse recurso têm 90%, 85% de homens, eles vão fazer de tudo para não distribuir esse recurso para as mulheres. Eles vão distribuir para eles próprios, ou para os filhos, ou para os amigos deles, que são homens, brancos, em geral. Então, esse dado é muito importante porque ele indica uma espécie de gargalo que filtra o dinheiro que deveria ir para as minorias. E são esses os atores que estimulam a formulação de uma lei como essa PEC, que vai anistiar a eles próprios. Então, aliás, né, Luiz, eu acho que outro dado que é interessante, né? Nós estamos dando um panorama aqui sobre a representação em várias instâncias de poder político, né? No partido, dentro do governo, né? Dentro do Congresso. E também a gente pode falar sobre a burocracia pública, que é uma instância importante do poder aqui no Brasil, né? Burocracia também, né? Os trabalhos da Gabriela Lota, por exemplo, vocês podem lá recorrer ao episódio dessa semana, inclusive da segunda-feira anterior, né? No episódio do podcast O Assunto, a Gabriela Lota, nos trabalhos recentes dela, tem enfatizado, né? Demonstrado, aliás, com os dados, como o alto escalão do funcionalismo público brasileiro também apresenta desigualdades semelhantes, né? Maioria homem, com salários superiores, enfim. É um problema estrutural mesmo no Brasil, né? E que, quando tem alguma medida política para combater isso, a gente acaba nicheando aqueles que não seguem essas medidas, né? E segundo os dados dela, da Gabriela Lota, a gente tem no funcionalismo público federal 41% de mulheres. É mais alto do que no parlamento, que tem 18%, bem mais. Então, só uma coisa, Luiz, desculpa. É importante enfatizar que boa parte dos cargos do alto funcionalismo público são nomeados, né? Não são estruturas que a pessoa vai simplesmente concurso, né? Subindo, concursado, né? Você sobe até um determinado ponto. Para você atingir estágio como de diretor, coordenador das coisas, você é nomeado. Então, essas nomeações, nem sempre, mas em alguns momentos estão relacionados, por exemplo, com essas comissões executivas, né? Estão relacionados com o Congresso, enfim, né? Com uma série de outras instâncias. Bom, na verdade, ela coloca 41% de mulheres na média burocracia, que tem os critérios lá. Na alta burocracia é bem menos. Agora, se a gente olhar, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, que são 2 mulheres entre 11, nenhuma negra, nenhum negro, e pode cair para uma só, dependendo de quem o Lula nomear no lugar da Rosa Weber, que está para se aposentar, esse percentual vai ficar abaixo de 10%.
Olha só outro dado interessante. Então, vamos lá. Nós temos 31 partidos no Brasil e 5 deles têm presidentes ou presidentas mulheres. São Gleisi Hoffmann, do PT, Luciana Santos, que é a ministra da Ciência e Tecnologia no PCdoB, Renata Abreu, no Podemos, Heloísa Helena, na Rede Sustentabilidade e Suede Aidar, no Partido da Mulher Brasileira. Se vocês fizerem a conta, 5 dividido por 31 dá 11%, dá 14%. Portanto, abaixo da média do Congresso. Então, e mesmo nesses partidos, a maior parte deles, o PT e o PCdoB têm paridade, 50%, 50%. Mas, na média, as cúpulas partidárias estão super representando homens. E são esses os atores que definem as estratégias do Congresso. São essas cúpulas que fazem as leis. Ô Luiz, eu queria só fazer uma afirmação aqui, que é o seguinte: se na burocracia, no Itamaraty, né, entre os embaixadores e cônsuls e diplomatas, se nos tribunais, que é alta burocracia, a mãe de todas as instituições responsáveis por esse estrutural machismo é o parlamento e as instituições de representação, porque elas são as primeiras a terem que ter responsabilidade perante as demandas da sociedade. É muito difícil você querer mudar o funcionamento do Itamaraty, que é por concurso, se você não fizer cotas, etc. Mas, enfim, a primeira instituição responsável por representar a diversidade da sociedade são os partidos e as bancadas no parlamento. Elas são as primeiras, as mais importantes. E elas estão se anistiando. Então, a mãe de todas as filtros são as instituições representativas, que são os partidos e o parlamento. Então, aí que está o gargalo. Por isso que essa anistia é grave. Até porque no funcionalismo público, qualquer regra que modifique, né, a forma de ingresso na instituição vai demorar vai ter resultado só daqui 15, 20 anos, né, para o alto funcionalismo público. Luiz, uma coisa que eu queria tentar estabelecer aqui com você, para tentar unir o argumento dos dois blocos, é que parte desse problema tem a ver com a estrutura, com o perfil, né, com as estratégias dos partidos políticos brasileiros, que é o que entra essas características que sustentam o conceito de partido cartel, certo? Uhum. O que faz com que um partido consiga se tornar um partido cartel? Quais aspectos fazem com que eles se tornem isso, né? Se torna essa estrutura que bloqueiam os grupos, as minorias da sociedade brasileira para a entrada na política? O principal fator é o financiamento. O financiamento público que foi sendo adotado crescentemente dos partidos europeus, e no Brasil já é adotado, fundo partidário e o fundo eleitoral, que em anos pares chegam a 6 bilhões de reais, é o principal fator, porque daí os partidos já têm garantidos os dinheiros, os recursos que eles precisam para competir, para fazer eleição, para distribuir para os militantes, para pagar os publicitários, etc. Esse dinheiro já está garantido por lei. Eles não precisam conquistar dinheiro junto à doação de eleitores ou cotas de filiados dos partidos ou a de empresários, como era até 2015. Esse dinheiro já estando garantido na gaveta do partido, ele pode se eximir de ter que, por exemplo, conquistar o voto do eleitor, sobretudo em sistemas que são de voto facultativo, que não é o caso do Brasil. Mas para que isso se dê, tem uma série de outras características, de outros fatores que tem que concorrer para que se cartelize um sistema. O Brasil não, segundo, por exemplo, o Pedro Floriano Ribeiro, que estuda isso com excelência, o Brasil não cartelizou 100%, porque para cartelizar você tinha que ter 4 ou 5 partidos blocados no Congresso, tentando evitar a entrada de novos. E tinha que ter pouca polarização. O Brasil tem polarização entre a direita, a extrema-direita e a esquerda, e o Brasil ainda não fecha um conluio entre os partidos de direita e de esquerda. Então, não cartelizou. Agora, quando se trata de uma lei como essa, da anistia, os partidos operam plenamente como um cartel. Né? Sim. Os grandes partidos. É uma cartelização momentânea, né? Parcial. Parcial, né? Parcial, né? Na minha ideia. Você pode dar outro nome. Para cartelizar tem que ter todos os critérios. Então dá o nome de corporativismo. Mas corporativismo sempre tem na classe política. Eu acho que isso que está em jogo agora é algo mais do que corporativismo e é uma espécie de cartelização no que se refere a como gerir recursos. E de um ponto de vista social, da representatividade, da heterogeneidade da sociedade brasileira, é um cartel de homens brancos contra a entrada de mulheres e negros. Se você pode não falar que não atende ao conceito de cartel do sistema partidário, tal como Katz e Meyer, os autores do conceito. Mas de um ponto de vista da quebra da hegemonia
dos homens negros e brancos, dos homens brancos contra as mulheres e os negros, é um cartel, eles fecham. Não, vocês não vão entrar. É basicamente isso que está colocado. E Sim. isso tem efeitos, por exemplo, se você não tem partidos com mulheres e líderes negros, quando você tem que fazer uma reforma ministerial para atender o PL, que naquele dado que você mencionou ali tem 14% de líderes mulheres, quando você vai fazer uma reforma ministerial para colocar o PL ou colocar o PP, tem 19%, vai ser muito provavelmente um homem branco, como o André Fufuca, um grande representante. Fofoquinha, que o Entende? Fufuca pai também tá por aí, né? Então, é isso. E aí o resultado disso, né, acaba sendo, né, o Fufuquinha lá no Ministério dos Esportes, infelizmente. O que irritou muito a classe esportiva, porque sabe do trabalho que poderia ser feito pela Ana Moser e que não vai ser feito pelo Fufuca, muito provavelmente, porque ele vai mudar a composição das superintendências, das diretorias, ele vai trocar tudo. A gente sabe, né? Eu queria deixar claro, nós sabemos que o governo está tentando ganhar força no Congresso, etc. Mas tem que ter uma crítica, e é frustrante você vota numa agenda, principalmente para as mulheres, para a população negra, para a população indígena, você votar num governo, né, que defende determinada pasta e depois, 9, 8 meses depois, você acaba tendo essa notícia, né? Para quem está atento aí com o Congresso brasileiro. Luiz, o que nós temos para o nosso quebra-pau? Né? Aliás, né? Eu sei que você sabe muito sobre esse tema, você já está aí há muito tempo dedicando a sua leitura para esse tema. Então, o que nós temos na literatura brasileira para dar um quadro geral aí dos autores, um quebra-pau para a gente bom? A briga, simplificadamente, é a seguinte: até 92, 93, havia meio que uma voz uníssona de que os partidos brasileiros eram frágeis. Gostou do uníssona? Uníssona. Uma voz sozinha, solitária, de que os partidos brasileiros eram um chapéu velho, fracos, não representavam a sociedade, eram clientelistas, ideológicos, tudo de pior. A partir de 94, o Fernando Limões e a Argelina Figueiredo descobriram uma coisa que surpreendeu. E era o seguinte: contra aquela literatura anterior, falava o seguinte: os partidos brasileiros não são uma terra de ninguém no parlamento. No parlamento acontece uma coisa que se chama disciplina partidária, que é a liderança do partido fala, vamos votar sim na matéria, e os deputados votavam em 90%, 95% obedecendo à liderança partidária. E esse patamar de disciplina partidária é típico de democracias antigas. Ele falava, o Brasil tem disciplina partidária. Esse achado, que foi surpreendente para a época, fez uma guinada na visão da literatura. A literatura passou a falar, não, então o Brasil tem partidos maravilhosos, que eles disciplinam as bancadas no Congresso e são previsíveis as votações, não é uma anarquia, o PMDB vota de um jeito, dá para saber o que vai acontecer. Só que ao transformar essa medida, esse indicador de disciplina, na grande evidência sobre os partidos brasileiros, se ignorou outras coisas, como, por exemplo, a capacidade de representar minorias. Como, por exemplo, como que os partidos ignoram as leis de distribuição de recursos. Então, a vertente otimista que olhava para a disciplina partidária invernizou muito os partidos. Falou, os partidos são bons. Ou eclipsou, só palavra aqui hoje, né? Eclipsou a parte ruim dos partidos que continuavam ali. Os partidos são clientelistas, são personalistas, são familistas, e eles não representam a diversidade da população. Então, o fato dos partidos terem algumas características, vamos dizer, mais modernas, disciplinadas, não anula as suas características mais arcaicas. Esse que é o ponto. Mas não deixa de ser verdade também, né? Os partidos têm alguma disciplina, né? Não é uma anarquia total, né? Menos geleioso do que a literatura dos anos 80 afirmava. Agora, não deixa de ser, para o eleitor comum, a gente tem que pensar também não só a partir dos dados, essa literatura que queria ver os partidos como instituições boas, fortes, queria valorizar a democracia, né? Porque a gente teve um período de ditadura terrível, a gente tinha que falar, não podemos ficar detonando isso aqui, tem que olhar por dentro, ver como é que funciona. Era uma boa motivação. Agora, aos olhos do eleitor comum, que quer uma candidatura do bairro, da periferia, e eventualmente não consegue... Mas calma aí, Luiz, esse argumento que você colocou, eu vi um dado recentemente no Nexo Jornal e guardei aqui, né? O Nexo fez um levantamento que foi até o dia 13 de setembro, né? Sobre o alinhamento dos deputados ao governo Lula. Então, veja só,
aqueles deputados que fazem parte da coligação do Lula votam 94% das vezes alinhados ao governo, né? Aqueles deputados que não apoiaram Lula nas eleições, mas que receberam ministérios, votam 75% das vezes alinhados ao governo, e que apoiaram Bolsonaro, mas que depois das eleições receberam ministério, esse número é de 69%. Então, essa estratégia, justamente essa que a gente está problematizando aqui agora, né, de alinhamento partidário, tem algum efeito, né, na prática. E aí os demais partidos, né, só para efeito de comparação, aqueles que não receberam ministério, no caso, né, 37% deles apenas votaram alinhados ao governo, ou seja, dá uma diferença grande, né? E vale uma última menção aqui. O PP do Arthur Lira, que foi um dos partidos que apoiou a candidatura do Bolsonaro, ele tem agora um ministro, né, o ministro do Esporte, o Fufuquinha, e ele tem o cargo de vice-líder da oposição ao governo. Só que o Arthur Lira está pleiteando que o PP assuma o cargo de vice-líder do governo. É muito louco. O PP pode ter o cargo de vice-líder da oposição e vice-líder do governo. Se isso não for um sintoma de cartelização, pô, não sei o que mais é. Então, Luiz, vamos agora com os nossos blocos queridos, quadros aqui, né? Vamos com o nosso Aconteceu em Querência. Aliás, eu estava ouvindo nossos episódios anteriores, faz tempo que a gente não explica porque tem esse nome, né? Você podia primeiro explicar por que tem esse nome Aconteceu em Querência e qual é o Aconteceu em Querência de hoje. Boa. Bom, chegou uma galera nova, graças à matéria da Federal e, enfim, a repercussão. É o seguinte, no final, terceiro bloco, já acabou o conteúdo sério. É só... Você fala isso, a galera já apertou o turn off. Brincadeira, é molecagem, é sem vergonhice. E a gente faz, tem a apresentação de um dado lá no primeiro bloco, no segundo bloco a controvérsia entre a literatura, que a gente acabou de apresentar. No terceiro bloco é um caos, uma historinha que tenta ilustrar o tema do episódio de forma descontraída. E chama Aconteceu em Querência porque eu sou de Querência do Norte, que é uma cidade importante, referência no noroeste do Paraná, uma cidade gigantesca, que tem 12 mil habitantes. E aí eu sempre contava um caos de Querência, só que agora meus caos estão esgotando. Aí a gente tem o nome do quadro, que se chama Aconteceu em Querência, tipo um quadro lá do Fantástico, né? Bola murcha, bola cheia. Aqui porque, não, deixa eu contar a minha história aqui. Porque o Luiz, em toda qualquer discussão que você entrar com ele, no bar, dentro da sala de aula, ele vai utilizar alguma história em Querência que ninguém nunca sabe se realmente aconteceu. Aconteceu. A gente acredita que sim, né? Querência é uma usina de evidências sociológicas. Mas ele sempre conta alguma história. Lá em Querência, outro dia aconteceu determinada coisa. E aí a gente que resolveu dar o nome de Aconteceu em Querência. Então, Luiz, conta pra gente o que é o Aconteceu em Querência desse episódio. O caos que eu lembrei agora, né, na hora que a gente estava bolando o episódio, é que várias vezes eu ia dar aula de partidos no Brasil e eu perguntava aos alunos, o que vocês acham dos partidos no Brasil? E a avaliação não era uníssona, mas quase uníssona, de que os partidos não representavam bem, que eram instituições que guardavam os interesses tradicionais das elites, dos homens, dos brancos, etc. Mas uma vez, um aluno deu uma resposta que me marcou forte, assim. O nome dele é William. Um abraço, William, se você estiver escutando isso um dia. Ele falou assim, os partidos no Brasil são uma Kombi para Brasília. Pô, é genial a resposta. Por quê? Uma Kombi, você não pensa na Kombi nova, tunada, reformada. Pensa numa Kombi daquela de feira, caindo aos pedaços, sabe? Com roda de tamanho diferente, pedaço com massa, descascando. Pensa numa Kombi destruída. E é uma organização fraca que tem como sua meta, pura e simplesmente, produzir a reprodução das mesmas elites no poder. E não consegue ser arejada, capilarizada na sociedade, não consegue representar as minorias, não consegue acompanhar as mudanças que acontecem no seio da sociedade civil. Não consegue, não quer, né? Não quer, exato. Então, os partidos no Brasil, por mais que tenha disciplina e tal, é uma Kombi para Brasília, guiada pelo motorista, que é um homem branco de 60 e poucos, 70 anos, o Valdemar, como a gente falou no episódio, ou outros. E mesmo assim, quando tem uma mulher, que é o caso do PT ou do Podemos, a lotação dentro da Kombi é majoritariamente masculina. Aliás, né, Luiz, estamos nos aproximando de uma nomeação para o STF, né? Vamos ficar de olho aí qual vai ser o perfil escolhido.
pelo presidente da República para o próximo ministro do STF, que, de novo, isso aqui pode aparecer, né, um problema semelhante aqui, né? E a maldição, você colocou uma broca ali, hein? Agora, explicando, tem uma última pergunta, não, penúltimo momento, que é se o tema é uma maldição. Qual que é a maldição da semana, Alessandro? Maldição da semana é uma pesada aqui, Luiz Domingos, mas você só pode usar 1 minuto da vida do nosso ouvinte, né? Eu tô alongado hoje, né? Vamos lá. A profissionalização da política, porque, ao meu ver, a profissionalização dos políticos, os políticos se tornarem profissionais, tem a ver, esse tema está relacionado com a carteirização também. É uma maldição política? Olha, eu acho que sim, ela é inevitável. Olha, o Adriano vai correr atrás do seu, Luiz. Ela é inevitável e tem até alguns efeitos positivos. Por que é profissionalização política? Não é que meu pau em sua mão, não. Profissionalização é quando a política vira uma profissão por excelência dos praticantes dela. Isso acontece em qualquer canto do mundo já faz mais de 100 anos. Não tem como. Agora, as instituições, em particular os partidos, têm que criar mecanismos para ir complementando a profissionalização, mitigando a profissionalização, porque ela é uma criptonita. Ela enfraquece a relação do partido com a sociedade, inevitavelmente. Então, se é inevitável, vai acontecer. A gente pode fazer um episódio, a gente já roteirizou um episódio sobre profissionalização e nunca gravamos porque achava que ia ser chato demais. Mas ela vai acontecer, doa quem doer. Não tem jeito, é tipo uma tendência incontornável. Mas os partidos, como na Europa e em outros cantos, têm que criar mecanismos para representar, para renovar as elites. Então ela é uma maldição se você deixar ela correr solta sozinha, na minha opinião. Porque se afasta da população demais. E você não acha, não? Olha lá, olha lá. Cara, eu acho que vamos lá. Hoje, a gente olhando para os grupos que estão ficando de fora, né, obviamente, que a gente chega à conclusão que a profissionalização é uma oligarquização da política, é algo que é antidemocrático, etc. Agora, você não acha que há 5 anos atrás nós estaríamos torcendo para a manutenção dos profissionais da política no governo? Para não entrar aquele monte de gente maluca lá que entrou, nova na política? Eu vejo assim, profissionalização política é algo inevitável que acontece. Eu acho que nesse caso o problema é o nosso, enfim, essa classe política conseguir aprovar uma PEC como essa, que não é uma lei que estava lá, né? Uma lei que deveria ser respeitada, né? Foi aprovada, foi colocada lá. Aí os caras fazem uma PEC atravessando uma decisão que já tinha ocorrido lá atrás. É lógico que isso tem a ver com a profissionalização. Mas não sei se você entendeu o meu argumento aqui, Entendi. mas a profissionalização é um escudo para maluco não entrar também. Não, certamente, beleza. Você não pode ter. É ruim que você tenha um youtuber entrando, que nem o Raspa Caneco, entrando no parlamento. Né? O André é o cara do Ceará lá, que é do PL, um aloprado. É ruim esse tipo de renovação. Agora, assim, no sistema político brasileiro, a profissionalização se dá com o perfil típico do Arthur Lira, cujo principal objetivo ao longo da carreira é lesar o erário. Se você tivesse uma profissionalização, como em outros cantos, que o cara representa uma causa, a causa LGBT, a causa ambiental, ou a causa de uma empresa, e ele tem preparo técnico para aquilo, e ele vai ficar 20 anos fazendo isso, é menos pior. E é melhor um político profissional que sabe o que está fazendo, sabe representar aquela agenda, do que um político Zé Ruela que vem do YouTube querendo lacrar, sem dúvida. Pois é. Agora, no Brasil, olha só, o Fufuca é uma quarta geração do Centrão. E ele tem 34 anos, assim como o Silvio Costa Filho, que assumiu o Portos e Aeroportos. Eles vão ficar 30 anos prestando serviço para o Brasil, lesando o erário. Esse é o tipo de profissionalização que a gente tem. E aí eu acho que é muito ruim. Então vamos lá, Luiz. Eu gostei dos seus argumentos, está me convencido. Na verdade, eu só estava dando uma de ser contrário aqui para ver se você ficava um pouco mais. Eu vou fazer a pergunta da luta de gostos. Eu não posso fazer a pergunta da luta de gostos hoje? Eu fiz a semana passada. Faz. Ó, é o seguinte, acabou o festival que quer ser o Rock in Rio de São Paulo, né? Muito mais, teve uma grande audiência, muitas participações, muitos músicos e tal. E aí teve teve uma lista de músicos que o pessoal está aí avaliando até hoje, e nós vamos meter uma avaliação aqui nossa, totalmente subjetiva, pouco embasada, mas que vale a pena para instigar os ouvintes a mandarem também a sua opinião. Vamos lá, 2 músicos que são muito conhecidos de forma muito diferente. Tem um que é o tal do Bruno Mars, que canta rap. É o rap? O que é aquilo lá? Não, é um pop misturado com funk, hip hop, tem elementos diferentes. Né? Que o pianista dele meteu a música do
evidências. Enfim, esse é um monstro, um dos músicos mais conhecidos do mundo atualmente. E o Leon Bridges, que é um outro cantor de soul, black music, muito bom, inclusive. O que é melhor, Bruno Mars ou Leon Bridges, japonês? Rápido e seco e direto. Cara, eu vou ser polêmico aqui, porque eu sei que tem um monte de gente aí que já tá pensando, né? Não tem comparação, porque tem uma má vontade com o pop da coisa, mas eu acho o Bruno Mars mais legal. Mas apesar Tô de ser fã sentindo, do Leon Bridges, tô sou fã do sentindo Leon um Bridges. populismo aqui com os seus alunos, que são alunos Não, que tendem a mas o Bruno escutar o Mars é Bruno mais Mars, legal. né? O Bruno Mars é mais legal, o Bruno Mars é mais diversificado, mas o Leon Bridges é bom também. E você? 1000% Leon Bridges, né? Não tem comparação, pô. Você tá de palhaçada. Bruno Então, ó, Mars, vou mandar uma para você. aquele rame-rame meio romântico lá, você tá maluco? Luiz, faz lá aqueles nossos avisos paroquiais que você já sabe de decorado. A gente tem que agradecer, né, a pessoal que chegou agora essa semana. Pô, foi uma semana muito bacana de novos ouvintes, a audiência deu uma estourada. O japonês ficou 2 noites printando os dados de audiência, sem dormir, de tanta felicidade. A gente quer enviar um abraço para vocês que chegaram, agradecer por adicionar e por ouvir, e, se possível, dar mais um empurrão para a gente, compartilhando. E aqueles que podem entrar na nossa campanha de financiamento coletivo, para que o projeto continue, que você pode ajudar com 5 Dodgers, 5 reales, ou 5 caraminguás, lá no apoia.se/maldita politicagem. Isso é fundamental para a gente poder arcar com as despesas que um podcast forçosamente gera, e também para tentar melhorar ao longo do tempo. Para a gente tentar superar o podcast sobre o Olavo de Carvalho. E para poder matar esse negócio do Olavo de Carvalho. E, de todo o resto, agradecer demais a todo mundo que já ajudou, que já deu entrevista, o Adriano, nosso professor, que recomendou a gente para a equipe da Federal, e a nossa equipe, pô, que também trabalha aqui, né, a todo mundo que ajuda a fazer isso aqui, que é o Bill e o Matheus. Então, é isso. E um grupo gigantesco de conselheiros que nos metralham de uma críticas. curadoria cruel, sádica, que sempre a gente sempre agradece pela ajuda, pelos textos, pelas críticas e assim por diante. Falou, galera. Abraço. Valeu. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.